Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou e que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Livro de Isaías, capítulo 53. Glória a Deus, queridos. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu hoje. Amém? Como sabemos, estamos no final do mês de abril, né? Abril é um mês muito importante, mês de março e abril, que marca a saída do povo do Egito, da escravidão, do cativeiro. E o Senhor nos chamou nesse tempo para guerrear, amém? O tema dessa ministração, dessa palavra aqui, eu digo que é um estudo que a gente vai fazer neste momento, não existe batalha espiritual no namoro cristão. Não existe batalha espiritual no namoro cristão. Deus levantou os valentes. Amém? Não existe, queridos. Mas por que não existe, Márcia? Existe a luta contra a carne. Mas a luta contra potestades e principados não existe. Porque Deus ele trabalha no casamento. Por isso que quando você se depara com casamento, canais de casamento cristão, tem muitos temas relacionados à restauração. Amém? O Senhor tem colocado no meu coração palavras aqui de restauração, porque Deus ele trabalha com matrimônio e com restauração de vidas e restauração de famílias. Porque uma hora Deus vai conduzir a gente ao deserto, uma hora temos que passar pelo processo. A maioria dos cristãos passa o processo, queridos, às vezes depois do divórcio ou na crise do casamento. Só que quem espera em Deus, que é um chamado, passa já esse processo, que Deus ele conduz a cada um ao vale. E eu não vejo os pastores ensinando sobre isso, sobre batalha espiritual no namoro, porque Satanás trabalha para a carne. Então, queridos, aquilo que envolve carne e vontade individual não tem batalha espiritual, porque o inimigo não está preocupado com quem não está buscando a vontade perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está preocupado com quem está buscando a vontade de Deus. E eu acabei de ler Isaías 53, porque eu vejo que Isaías 53, quando fala que Cristo foi oprimido, Cristo foi ali mártir na cruz, é uma batalha espiritual. Jesus sofreu a maior batalha espiritual que nenhum ser humano, eu digo que nenhum ser humano suportaria. Jesus foi muitas vezes ao monte. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto para a batalha espiritual. Então, queridos, Deus ele não fala de namoro na Bíblia, que nem existe batalha espiritual. Deus nos chamou para ser valente, porque o mundo espiritual, ele é real. E isso não vai existir em palestras que tem nessas igrejas grandes de namoro. Eles vão ensinar você a escolher. Só que quando você é servo de Jesus, você perde o livre-arbítrio. Porque não existe livre-arbítrio para quem é servo. Gálatas 2:20 fala que somos escravos de Cristo. Aqui escravidão não é de servidão do pecado. Somos escravos porque temos a mente de Cristo e servimos a Cristo. Amém?
Isso é um assunto meio espinhoso, queridos, mas Deus me chamou para isso. Eu tive sonhos, visões, eu auxilio, ajudo a auxiliar algumas mulheres que vêm me perguntar sobre sonhos, sobre batalha. Então, é algo que Deus faz. Amém? Porque quando você vai cumprir uma vontade de Deus, existe uma guerra. Jesus, ele em todo o tempo cumpriu a vontade de Deus. Jesus sempre deixou claro que ele veio cumprir uma vontade, a vontade perfeita de Deus na terra, que é salvar pecadores. Só que Jesus fala na palavra, porque a Bíblia é Jesus, que se ele padeceu, vamos padecer com ele. Filipenses 1:29. Não fomos chamados apenas a crer em Cristo, mas ser participantes do sofrimento com ele. Porque quando você está fora da vontade de Deus, eu digo área específica, sentimental, queridos, você acaba colhendo corrupção. Porque você não tem muitas vezes vontade de orar, jejuar. Amém? Porque se você começar a orar e jejuar pelo seu namoro, você vai buscar a vontade de Deus. Ele vai te mostrar o oculto e o profundo. E muitas vezes ele vai tirar a pessoa da sua vida. E a carne não quer que você tire, porque o inimigo, ele não quer que você enxergue o que Deus tem para você. Então, queridos, é muito sério. Vida sentimental é batalha espiritual. Deus nos chamou para ser valentes. Deus nos chamou para ser valentes. Para você tomar posse do encontro do céu, você tem que passar pela batalha, porque você está cumprindo a vontade de Deus. Jesus, queridos, orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Só que Jesus, ele não deixou de cumprir a vontade de Deus. Só que hoje eu vejo no meio cristão que muitos têm deixado de cumprir a vontade de Deus na vida sentimental. Não deixa Deus tirar, não deixa Deus lapidar, não deixa Deus fazer ser um vaso de honra, porque tudo que vem de Deus, igual Cristo, e de Deus para nós, gera salvação, gera cura, gera restauração. Amém? Porque Deus nos chamou, Isaías 42, Isaías 61. Então, nessa fase, igual Jesus, da espera no Senhor, somos zombados, somos caluniados. Quem deu crédito à nossa pregação, que inicia em Isaías 53, quem se manifestou o braço, do Senhor, quem manifestou, quem dá ênfase a isso, queridos? Eles falam: eu escolhi esperar, é o Ministério Sarah Shiva, Ministério de Cláudio Duarte, Thiago Brunet, que Deus ele nos deu esse livre-arbítrio. Eu posso fazer. Não, queridos. Deus não nos dá o direito de fazer nada. Se do céu, a Bíblia fala, por isso que ele fala, quando é do céu, se você não pode receber nada, se dos céus não for dado. Só que tudo que é dado do céu tem batalha e guerra. Porque quando é do céu, o inimigo levanta. Quando é de Deus, ele levanta. Queridos, nesse ano e no ano passado, eu tive os piores sonhos que a pessoa pode ter de batalha espiritual. Sonhei com tarântulas, aranha, gigante, treva mesmo, diretamente contra Lilith. É travado, queridas, é potestade, principado. Não temos que lutar com carne e sangue. O namoro cristão luta carne e sangue. Não é isso que Deus nos chamou. Vamos meditar neste momento para o vídeo não ficar muito longo, no livro de Cantares, capítulo 4, verso 4. Amém? O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para a sala de armas, no qual pendem 1000 broquéis, todos escudos de guerreiros valentes. Oh, glória, aleluias. Palavra poderosa, queridos, da fala de Salomão, da fala do noivo, em referência à noiva, em referência à sulamita, em referência à mulher que Deus espera que sejamos para nosso relacionamento. Amém? Relacionamento de paz. Por isso que Deus disse que prepararia uma mulher que fosse idônea e semelhante para cumprir um propósito com um homem. Amém? Porque Deus fala, formarei uma mulher, tomarei ela de Adão, a alma gêmea, amém? Quando eu falo alma gêmea,
a alma compatível. Amém? Só Deus pode fazer isso, queridos. Então, quando se imagina uma torre, né, se refere a uma construção forte e alta, com muros reforçados de materiais que suportam grandes baques. Então, Salomão, ele compara ali a noiva a uma torre, a torre de Davi, né? Sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O livro do salmista tem muitas orações de Davi, muitas orações de guerra também, inclusive o Salmo 91, que temos orado no nosso meio. E o que são broquéis? Né? Broquéis é a defesa do soldado. Né? Broquéis, né, são defesas que a mulher de oração possui. Porque quando você ora e repreende o mal, é como uma arma no mundo espiritual. Por isso que quando a gente fala a palavra é como espada de 2 gumes que divide alma e espírito. Que ela é vinda de onde, queridos? É vinda de Deus. O Espírito Santo é que capacita. Amém? Continuando. Mediante o que? Orações, voltando, né? As orações é que te capacita. Deus, ele muda a nossa fala. Deus, ele muda a nossa visão. Como é a visão de um soldado, de um guerreiro para uma guerra? A visão tem que ser binocular, né? Como pomba, como descreve aqui também em Cantares. Então, Cantares se refere a cânticos, se refere a músicas, que muitos falam poesia, mas é uma estratégia, é um livro estratégico para a vida sentimental que eu não vejo pregando nas igrejas, principalmente casamento, que Deus trabalha, né? Então, queridos, Deus, ele quer formar uma mulher valente e forte, né? E para essa mulher, ela tomar posse, ela precisa ser forjada. Por quê? Porque virão as crises, as dificuldades no casamento. Amém? Só que é muito mais doloroso quando você não tem o conhecimento, né? Então, essa mulher, ela o que? Suportará a batalha, porque as crises, vai ser um relacionamento de paz, porque ela esperou no Senhor. Quem não espera em Deus escolhe, queridos, não deixa de passar guerra. Mas, se você não tem a preparação e a capacitação, o divórcio ele vem mais rápido. Amém? Não estou falando que a pessoa vai separar, mas a gente tem que consultar a Deus. E consultar a Deus demanda tempo e paciência. Amém? Outra coisa que a gente repara aqui nesse versículo, que o pescoço da noiva, da sulamita, era o quê? Como essa torre. Falamos aqui de torre. E o pescoço é o quê? Alvo dos inimigos. A cabeça. Amém? A cabeça. Para tirar a cabeça numa guerra pelo pescoço. E em Cantares nos ensina que a palavra, né, na verdade, principalmente Salmo 91, que o que? O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Quando tomamos Deus como nossa fortaleza, a nossa cabeça está protegida. E pedimos também pela cabeça do nosso cônjuge. Amém? Porque a nossa mente deve ser renovada dia após dia para vencer as batalhas, né? Porque é por meio da mente, do olhar que vai para a mente, é que entra a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, a nossa mente, ela não pode ser influenciada pelo mundo. Amém? Não pode. E o pescoço ali, ele estava revestido como uma torre, fortaleza, de onde vem o meu socorro. Ele vem do alto. Então, nós precisamos ter um pescoço, como a torre de Davi. A torre de Davi era uma construção forte, uma construção alta. E quando temos essa construção? Quando firmamos a nossa casa na rocha, em Cristo. Materiais voltando, que suporta ali a tempestade, esse dilúvio, que muitos têm nadado no dilúvio,
da escolha entre si. Amém, queridos? Eu sempre vou defender aqui a palavra, enquanto Deus der graça. Outra coisa, armas. Quando a gente pensa em armas, ali sala, né? De armas, porque vai falar sobre isso a palavra. O pescoço da sulamita, né? Como torre edificada para pendurar armas. Então, ali tem algumas traduções que vai falar de sala, né? Sala fala de um ambiente de descanso, de visita. E espiritualmente, sala tem a ver com o coração. Então, como está o nosso coração? Preparado está o nosso coração como uma sala de armas contra as trevas, contra as hostes desse mundo que cegam as pessoas, contra esses principados e potestades. Amém? Então, como está ali essa sala? Ela está capacitada pelo Espírito? Ela está jejuando, seu coração está buscando isso, a vontade de Deus, os propósitos, as orações, os louvores. Jesus, ele ensinava todos os dias no templo. Jesus deixava o exemplo que ele queria fazer a vontade de Deus. Então, queridos, para finalizar, o Senhor nos chamou para isso. Só que nós só podemos guerrear quando a gente se reveste de palavra, de jejum, de oração, dos propósitos, né? Mulheres que estão no campo Boaz, que ali evangeliza, amém? Paga o preço necessário, né? Crê que Deus dá sonhos, que Deus dá visões, que o mundo espiritual, ele é real e que existe, queridos, um inimigo feroz, querendo que você não tome posse. Só que Deus te chamou hoje para ser valente. Deus te chamou hoje para esperar sentar solitário, não sozinho, porque muitas pessoas no mundo e na terra esperam no Senhor. Mas o Senhor nos chamou para ter um pescoço como uma torre, edificada com cantares, edificada com palavra. Você não vai encontrar isso em namoro cristão. Você não vai encontrar, porque a maioria dos namoros cristãos tem lascívia, não respeita a Deus, não tem consideração pela palavra de Deus. Se Deus fala que não, a pessoa continua no erro. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para ouvir a voz dele. Ele nos chamou para sofrer dores e trabalhar. Amém? Sofre dores e trabalha, como aqui está de parto, canta laçou. O Senhor nos chamou para sofrer as contrações, porque a Bíblia fala que com dores a mulher, Gênesis 3:16, terá filhos. Não tem como ter vida de casada se não ter filhos. Deus trabalha em casamento, porque no casamento que vão vir as guerras. A nossa vida é guerra espiritual, queridos. Que vocês entendam isso no teu espírito, que você entenda que Deus ele tem um banquete preparado, só que se a gente não posicionar, a gente não entra na terra prometida, porque até para entrar na terra prometida como Josué, ele teve que rodear as muralhas, ele teve que buscar do Senhor as estratégias. Amém? E o Senhor tem para nós estratégia, o Senhor tem palavra, o Senhor tem revestimento de poder do alto. Fica na paz do Senhor, que essa palavra edifique a sua fé.